A paz de Deus, irmã, tudo bem com você? O meu nome é Munira e eu estou muito feliz de ter a irmã aqui pra gente ter essa conversa, ter essa aula, conforme eu prometi pra irmã. E primeiro quero te agradecer por ter tirado 5 minutinhos aí do teu dia pra responder esse formulário e pra vir aqui escutar o que eu tenho a dizer pra irmã. Eu comecei a música muito cedo, tinha 7 anos de idade, e passei por muitas dificuldades que eu acredito que, assim como eu, muitas irmãs passam também para começar a estudar música ou no decorrer do aprendizado da música. Então eu quero compartilhar aqui com a irmã a minha história, contar um pouquinho de como tudo começou e quero te dar uma visão assim macro de como vai ser quando a irmã for aprender a música. A hora que a irmã falar, decidi, vou estudar música e é isso que a irmã vai ter que fazer. Então, vamos lá? Bom, eu comecei a estudar música com 6 para 7 anos de idade. Antes disso, eu não tinha envolvimento com música em casa, meus pais não eram músicos, eles não eram da congregação. E aí, eles começaram a congregar, eu tinha por volta de 6 ou 7 anos, eu acho que é isso mais ou menos. E nessa época, eu vi o órgão e me apaixonei. Mas assim, meu pai, minha mãe não tinha muito envolvimento com música, então acharam que aquilo era só uma coisa assim, vai passar, vamos ver se ela quer mesmo e tal. E ali eu ficava encantada com o órgão, né? Então, teve um dia que eu tive um sonho, e aí eu sonhava que eu saía ali da minha casa, subia, ia pro céu, e um anjo me levava lá. E aí quando eu chegava lá, eu via uma organista, ela tava sentada assim no órgão, né, e eu via ela de costas, e o cabelo dela era muito grande, que rodeava o órgão. E aquilo, assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? E aquele anjo falava pra mim que eu tinha que voltar, e que a minha missão era ser uma organista igual aquela. Quando eu desci, eu contei o sonho para meus pais, que ficaram assim, meu Deus, porque uma criança na minha idade não ia saber falar como eu falei com eles, né? Então aquilo foi um movimento de Deus para mexer com o coração deles também. Logo em seguida já me colocaram numa aula de música e aí começou a minha jornada. Tive muita dificuldade. Primeiro que eu não tinha instrumento, aí logo em seguida Deus preparou um órgão para mim, usado, bem antigo, que falhava muito, mas eu estava muito feliz com tudo aquilo. E aí consegui uma professora, só que aí não me adaptei, porque ela não tinha órgão também, e era só piano, e aí eu não me adaptei porque eu queria aprender o órgão. E eu com meu pai procurando, encontrei uma irmã, e aí essa irmã começou a me dar aula, só que ela se casou, e aí me transferiu para uma outra irmã, e aí comecei a estudar com essa irmã de novo. E aí chegou numa fase que a irmã falou pra mim, olha, você já pode fazer o teste, eu vou chamar uma examinadora da minha comum, ela vai te avaliar e conforme for, a gente já vai pro teste. Então, a irmã imagina, o nosso maior desejo é fazer o teste, tocar na igreja, então eu já criei 1000 expectativas, fiquei super feliz, falei, meu, agora eu vou pro teste. Sabe aquela coisa? Eu era criança, né, tinha uns 12 anos, e aí, o que aconteceu? Aquela irmã chegou, me avaliou e falou assim, olha, infelizmente essa moça não está preparada para ir pro teste, ela não tá tocando direito, ela não sabe fazer contagem, ela não sabe dedilhado. E ali começou a apontar tudo aquilo que eu ainda não sabia e que na minha cabeça eu já estava tocando tão bem. Nossa, foi um balde de água fria, não sei se já aconteceu isso com você ou alguma coisa parecida, mas para mim aquilo foi um balde de água fria, eu fiquei muito triste. E aí a minha professora tentou me animar e tudo, mas aí aconteceu alguns fatos na vida dela também, e aí fiquei sem professora de música de novo. E aí a saga de conhecer outra irmã para dar aula. E aí eu descobri uma outra irmã da minha comum falou dela e a gente foi lá. Não era no meu bairro, era mais longe, mais afastado. E aí, conversando com aquela irmã, eu nem acreditei. Pra vocês terem uma ideia, que eu demorei, tipo, 5 anos pra conseguir chegar na reunião de jovens menores, com aquela irmã em um ano eu já tava preparada pra tocar no culto oficial. Só que aí já veio mais uma prova, porque eu não tinha vaga na minha comum. E nas comuns, assim, ao redor também não tinha vaga, porque aqui em São Paulo, na minha região, é muito difícil ter vaga pra tocar, né? É muito disputada as vagas. Mas eu fiz ali todo o programa, né, na época, e fiz até oficialização, aí fiz teclado, fiz piano, e aí Deus preparou meu casamento, e aí eu fiquei bem triste, porque eu falei assim, poxa, meu sonho era tocar na reunião de jovens menores, mas, né, aí eu fiz uma oração, entreguei na mão de Deus, falei, Senhor, toda a minha dedicação, tudo aquilo que eu podia entregar na música eu entreguei, fiz o meu melhor, até essa parte, porém, não consegui uma vaga, entrego nas suas mãos, e seja feita a tua vontade, porque eu desisto, o que eu podia fazer, que foi estudar, me dedicar, eu fiz. Agora eu entrego nas suas mãos. E aí, casei. Eu sei que na minha despedida, o irmão ancião, que era amigo nosso, e ele sabia que eu, muitos anos vinha estudando, me deu a oportunidade de tocar um último hino lá do culto no órgão. Então, assim, toquei um hino na reunião de jovens. E eu agradeço a Deus por isso, porque foi um privilégio, um desejo do meu coração que Deus cumpriu. Mas aí, após o meu casamento, eu fui congregar, depois dessa oração que eu mencionei pra vocês, e aí Deus mandou a palavra e falou assim, quando você desiste, é aí que eu entro. Você desistiu, mas você entregou nas minhas mãos, e eu vou fazer uma obra. E logo em seguida, os irmãos da minha comum vieram conversar comigo, e surgiu uma vaga pro culto oficial, e aí eu precisava fazer o teste. Nossa, foi, assim, um misto de emoções, porque daí eu tinha que arrumar professora, eu tinha que estudar, me especializar pro teste, enfim, foi aquela correria muito boa, que a gente tá ali naquele desespero, mas é muito bom essa fase. Depois que passa, você fica, nossa, meu Deus, né? Mas eu fui, consegui uma professora, graças a Deus, e ali estudei. E pra vocês terem uma ideia, o meu órgão tinha parado de funcionar. E eu tava sem condições de chamar uma pessoa pra arrumar, porque é casada de nova, e a gente tava com as dívidas ainda do casamento. E aí eu fui, né, pra
como eu sou organista, então eu vou, né? E aí eu estudava na casa da minha sogra. Mas, pra vocês verem como que é a mão de Deus. Eu antes de ir pro teste, eu falei, Senhor, me dá um sinal, né, que vai dar tudo certo na minha vida e tal. E aí eu peguei, sentei no meu órgão, abri ele, falei, vou tocar esse órgão em nome do Senhor Jesus. E quando eu liguei, o órgão ligou, gente. Assim, o órgão ligou. E eu fiquei chorando ali, toquei chorando, estudei. E fui pro meu teste, ali Deus deu a vitória, passei no meu teste de culto. E depois fiz o teste de oficialização e hoje estou aqui. Já levei algumas irmãs pro teste. E eu não toquei na reunião de jovens da minha mocidade, mas hoje o Senhor colocou meu esposo como cooperador de jovens. E direto eu preciso tocar na reunião de jovens. Então, assim, gente, eu tô contando essa obra aqui, essas obras, né, pra vocês verem que além de ter a parte material, que é os estudos, que você tem que se dedicar, que tem que ser uma coisa, assim, bem assim, bem estruturada, você tem que se dedicar mesmo, ter certeza daquilo, e tem muita parte técnica, mas tem muita parte espiritual, e quando Deus vê que você está fazendo aquilo para louvar Ele abre todas as portas que estão fechadas. Então vem comigo agora, que eu quero te explicar como que funciona o método Seja Organista. Com o método Seja Organista, eu vou te ensinar os 3 pilares para ser uma organista oficializada na CCB. Então a gente vai ter aqui conteúdos, onde eu vou te explicar a teoria, que é tudo que envolve a parte teórica da música, você vai aprender o que é música, o que é som, como ler as notas, como saber o tempo, a velocidade, o que significa cada daquelas coisinhas pretas que você vê, cada linha daquelas que você vê no inário de uma organista e fica assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou decifrar o que está escrito ali? E sim, a notícia que eu tenho pra dizer é sim, meu irmão, você vai conseguir de uma forma muito simples e que você vai amar estar passando tempo ali comigo para aprender como que é cada partezinha ali do inário, como identificar, como decifrar, como saber usar aquilo para tocar o seu instrumento. Se a irmã ainda não tem instrumento, não tem problema, a gente dá um jeito, a irmã me chama no privado, eu vou te ensinar técnicas que você pode estudar sem ter um órgão, tá bom? Ou se a irmã tem um teclado e fala assim, eu não tenho um órgão, mas eu tenho um teclado. Ótimo, dá pra irmã aprender do absoluto zero. Eu vou te ensinar. Vou te ensinar a parte prática, que é onde a irmã vai tocar o seu instrumento, vai saber onde estão as notas aqui, como saber que aqui tem um anotador e onde é o anotador no órgão, na pedaleira, enfim. Eu sei que são muitas dúvidas, muitas coisas que a irmã fica se perguntando aí. Eu vou te ensinar. Pode ficar tranquila. E a parte do solfejo, que antigamente, na minha época, era o Bona, hoje a gente usa o MSA. Então eu vou estar passando para você todas as partes ali do MSA, onde a irmã vai aprender o solfejar, vai saber os movimentos que tem que fazer com a mão, o que vai ter que falar. Às vezes a irmã vai estar estudando lá e o povo vai achar que você tá doida porque tá fazendo nada, mas é assim mesmo. É uma parte muito, assim, gostosa. Você sente muita falta quando você termina de estudar, e aí você faz o seu teste lá na igreja, e aí você fica naquela, hoje não tem aula de música, eu vou estudar. Mas você não pode parar, tá? Que isso aqui, você ser músico, organista, é como você ser um advogado. Você tem que estar ali estudando as leis o tempo todo. E aqui não é diferente. Todo dia a irmã vai sentar e vai estudar para melhor servir a Deus, né? Porque quanto mais a gente toca, mais bonito fica, mais coisas a gente vai aprendendo. Porque além de você saber toda essa parte que eu disse para você no início desse vídeo, a parte técnica, você tem que sentir na sua alma, você tem que tocar os hinos expressando o seu sentimento a Deus, você tem que trazer comunhão quando você está tocando na igreja, quando a irmã está tocando uma visita, quando a irmã vai visitar alguém que está enfermo e alguém pede para tocar um hino, aí a irmã tem que entrar naquela comunhão para trazer uma paz para o enfermo, e tudo isso eu quero explicar para a irmã como eu faço, como que funciona para nós organistas usar a parte teórica e entrar na espiritualidade, no sentimento, na parte musical, tá bom? Então eu te convido a clicar no link aqui abaixo e entrar no meu grupo do WhatsApp, onde eu vou colocar ali todas as suas dúvidas, onde você vai poder falar diretamente comigo, e eu vou te explicar passo a passo de como a irmã pode estudar a música comigo, tá bom? Então fica aqui esse convite, espero muito que a irmã tenha gostado, e Deus abençoe.